Boa tarde, alunos. Boa tarde, queridos alunos da primeira série. Tudo bem com vocês? Então, estão fazendo as atividades sobre notícia, entenderam bem o que é a notícia, que é um gênero textual do âmbito jornalístico, que a característica, a finalidade principal é informar o leitor sobre um fato, um acontecimento. Pode ser em âmbito social de diversas maneiras, cultural, político, econômico. Então, a notícia ela vai abraçar todas essas áreas, ok? Então, agora nós já vamos entrar em outro gênero da área do jornalismo, que é a reportagem, tá? A reportagem, ela é um gênero jornalístico que tem a intenção, a finalidade de informar também. Diferente da notícia, que informa um fato, um acontecimento. Várias notícias podem desencadear uma reportagem. O contrário, não, certo? Então, vamos lá. Anotem aí em seu caderno a característica da reportagem, ok? Então, nós vamos ver agora reportagem, tá? A reportagem, ela pode acontecer no veículo de comunicação escrito ou falado, tá? Tanto escrito como falado. Em revistas, jornais e na televisão, certo? Então, anote aí, reportagem. Reportagem já é material, tá? De segundo bimestre. Notícia também pode ser cobrada no segundo bimestre, mas ficou dentro do primeiro bimestre, certinho? Então, vamos lá. Segundo bimestre, reportagem, primeira série, preste atenção. O que você deverá saber sobre a reportagem, tá? A partir do estudo de reportagem, compreender as formas de composição desse gênero, tá? No papel, essa reportagem ela pode vir com uma manchete, um título, tá? Um subtítulo, trará também legendas, imagens, tá? Essa imagem pode ser uma fotografia de um lugar, pode ser um infográfico, informações através de gráficos, de várias maneiras de gráficos, tá? Depoimento de autoridade, citação, tá? Então, essa forma de composição, ela vai variar. A reportagem, ela não é uma composição, uma estrutura fixa, tá? Ela é mais maleável, certo? Perceber que a reportagem é um gênero que tem, dentro da esfera jornalística, diferentes textos, tá? Que vai trabalhar com o infográfico, vai trabalhar com citação, vai trabalhar com depoimentos de autoridade, depoimentos de pessoas. É um pouco mais pessoal, vai apresentar uma pessoalidade, diferente da notícia, que é impessoal, em terceira pessoa. A reportagem pode ser pessoal, pode ter impressão do jornalista, do repórter sobre aquele assunto, ok? Ela é bem, assim, ela não é muito parcial, porque ela vai ampliar o assunto sobre ampliar um assunto, um tema, né? Ela vai abranger mais. Aí ela pode trazer para a gente a impressão do jornalista, citação de pessoas, depoimentos, imagens, certo? Então ela vai ser um pouco mais aprofundada. Diferenciar a notícia da reportagem. Você tem que reconhecer a diferença da circulação destes tipos de textos, certo? A notícia ela apresenta em telejornais, jornais escritos, sites da internet. A reportagem ela apresenta também em telejornais, na mídia, em jornais impressos, revistas e sites. Por que que numa revista não pode ter notícia? Tem também, mas é mais comum em jornais, porque a notícia ela é atual, ela é da hora, né? Ela é quentinha.
enquanto que a reportagem, ela pode ser de um assunto que está em voga, mas não necessariamente da hora mesmo. Ela pode ser um assunto que foi falado em um mês bastante, e logo surge reportagem a respeito. Acontece muito no âmbito da política, né? Da sociedade hoje, então, sobre o coronavírus, por exemplo, que está em voga. A reportagem, ela vai pesquisar em vários momentos, ela vai em loco, né? Vai até o local, pesquisa, faz levantamentos para trazer informações para o leitor, certo? Geralmente, então, esse gênero é veiculado em forma escrita e televisiva, tá? Hoje com a internet também. Você tem que saber localizar informações explícitas, que estão claras, e implícitas, que estão subentendidas ali no texto. Então, precisa de uma análise sua muito atenta, muito criteriosa para entender o que está falando ali, certo? Eu coloquei aqui uma reportagem. Arte e tecnologia na rede. Festival Internacional de Arte e Mídia cria portal colaborativo para artistas. Então, aqui, você vai ter também, aqui nessa reportagem, o lead, o que é, como que está acontecendo, onde está acontecendo, terá informações dessa arte e tecnologia, depoimentos de pessoas responsáveis ao assunto, imagem, a legenda. Observe só, temos uma imagem, tem legenda, certo? Você sabe o que é uma reportagem? Então, vamos lá, anote aí. É um gênero discursivo que faz parte do universo jornalístico. O seu objetivo é apresentar informações sobre determinado tema ou assunto, ok? Muitas reportagens vão surgir a partir de notícia, tá? A partir de notícia surge reportagem. O contrário, nunca, ok? Dicas para o auto-isolamento de um cosmonauta que passou 2 anos no espaço. Nós estamos, nesse momento, isolados, né? Nós estamos mantendo um distanciamento social por conta da pandemia sobre o Covid-19, coronavírus. Os astronautas, né, passam por isso quando vão para o espaço, eles passam esse auto-isolamento aí. Então, nós temos aqui uma reportagem, tá? Que eu trouxe para os senhores sobre isso. Para impedir a propagação do coronavírus, centenas de milhares de pessoas do mundo inteiro estão ficando em casa. Muitos pensam que vão enlouquecer ficando em casa. E quem está em melhor condições para dar conselho senão um astronauta? Com a observação de que nenhum astronauta leva suas crianças para o espaço, é claro. O veterano Fyodor Yurkikin, cosmonauta russo, passou 671... Não, passou... Fiquei em dúvida disso aí. Em um dos locais mais remotos do mundo, a Estação Espacial Internacional. Ele diz que tudo está em nossa cabeça e deve ser levado com leveza e humor. Além disso, recomenda exercícios, o corpo não pode ficar parado. Então, olha só, é uma reportagem sobre o auto-isolamento. Ela é curta, eu trouxe uma bem curta, né? Porque fica difícil para expor o gênero com uma reportagem mais longa. Mas observe só, traz informação sobre o assunto, coloca depoimento de autoridade dele, coloca o que ele acha sobre aquilo ali, para assim escrever o texto, certo? Para entender bem a reportagem, você não pode confundir o que é fato e o que é tese, tá? A notícia, ela trabalha com fato, acontecimento, enquanto que a reportagem, ela trabalha com tese, posicionamento, opinião.
opinião do jornalista que escreve a reportagem, opinião de pessoas envolvidas ali naquele depoimento de autoridade. Então, ela vai trabalhar com esse posicionamento, com essa tese, certo? Diferente da notícia, como eu disse, que trabalha o fato, o acontecimento, ok? Para aprofundar o conceito sobre reportagem, é interessante você fazer duas perguntas. Qual a intenção desse texto e a quem se dirige, certo? Vamos lá. Ficou um errinho aqui, mas nada que não possamos arrumar aqui. Só um minuto. Olha aqui. Duas perguntas, tá? Duas perguntas. Qual a intenção desse texto? A quem se dirige esse texto, tá? Todo e qualquer texto tem uma intencionalidade discursiva. A intencionalidade da notícia é informar um fato, um acontecimento em vários âmbitos sociais, político, econômico, cultural. O mesmo acontece com a reportagem, tá? E a quem se dirige esse texto? Diferentes públicos. Se for uma revista voltada para um público infanto-juvenil, o público e os temas serão voltados para esse público infanto-juvenil. Se é uma reportagem para pessoas de várias idades, vai circular em jornais e revistas e a intenção é para esse público, jovem adulto, adulto, idoso, certo? Então, tem que perceber que todo o texto vai trabalhar com de âmbito jornalístico, todos os textos vão trabalhar com a sigla VIP. Veículo, tá? Intencionalidade e público. Então, essa sigla é muito importante para entender a intencionalidade. Lembre-se, então, sempre dessa sigla. VIP, veículo, intenção e o público. Se for sobre o coronavírus, vários veículos de comunicação, jornais escritos, falados, a intencionalidade é informar de forma verdadeira, né, para um público amplo, tá? Se for um tema sobre, por exemplo, o jovem em tecnologia, então vai ser para uma revista voltada para jovens, uma linguagem mais informal, tá? Porque o público, o assunto é mais voltado para esse público, certo? O veículo pode ser revista, jornal, jornais, televisão, internet. Portanto, a reportagem pode estar na forma impressa ou televisiva, certo? Vou arrumar novamente o nosso slide. Reportagem. A reportagem pode estar na forma impressa ou televisiva. Isso acontece que a gente digita rápido, né? A intenção das reportagens é apresentar informações e diferentes opiniões sobre o tema. Portanto, ela é um pouco parcial, tá? Diferente das notícias que são imparciais, não tem o ponto de vista do repórter, ok? Do jornalista, do autor, ok? O público é amplo, pois a reportagem atinge diferentes pessoas. Por isso, em geral, se utiliza de uma língua padrão, tá? Norma culta da língua. Como eu disse, há assuntos voltados para o público infanto-juvenil. Diante disso, a linguagem pode variar, ela pode ser um pouquinho mais informal, correto? Falando em gêneros textuais, qual que é a diferença de notícia e reportagem? Vamos lá? Anote aí, por favor. Notícia. Noticia um fato. Vou novamente interferir aqui, porque ficou errado.
Sempre pode acontecer isso, tá, pessoal? Certo? Então, vamos à diferença? Noticia um fato. O que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, com quem que aconteceu. Informa este fato no presente de maneira clara, objetiva e imparcial. Sem expor opinião, apenas relata o que aconteceu. Essa é notícia, ok? A reportagem vai a fundo sobre o assunto, sobre o tema, levanta questões do passado e do presente, discute, comenta, opina, podendo inclusive, pessoal, apresentar textos mais subjetivos, como a opinião de alguém, depoimento de autoridade, coloca um gráfico para dar um testemunho mais documental, dados estatísticos, certo? Então, a diferença é essa. Enquanto que a notícia ela vai noticiar de forma imparcial, clara, objetiva e direta, a reportagem vai mais a fundo, ela aprofunda, ela é mais ampla, tá? E não é tão com os verbos, principalmente no presente, não, diferente um pouco da notícia, tá? Olha só, trouxe para vocês essa imagem da BBC News aqui, vírus avança, é a notícia. Aqui do lado, coronavírus, medo e pânico, inimigos da informação. Aí aqui já é uma reportagem, ela é mais ampla, tá? Aqui você vai perceber essa amplitude aqui, com dados, imagens, informações, certo? A reportagem vai trabalhar com um box informativo, tá? Olha só, tem aqui explicando passo a passo, citação, certo? Ela vai trabalhar também com dados estatísticos, depoimento de autoridade, entrevista, tá? Ela vai trabalhar também com entrevista. Então, a estrutura formal dela, composicional dela, é bem ampla. Olha aqui os gráficos, infográficos, tabelas, tá? Tudo aqui faz parte da reportagem, certo? A atividade está postada no GR8, tá? Façam a reportagem. Fiquem em casa, certo? Não quebrem nosso isolamento social, nosso distanciamento. Vamos respeitar o que o decreto do governador impõe. Vamos aprofundar o nosso conhecimento, nosso estudo, tá? Façam as atividades que são propostas, que estão sempre ali no site do GR8, ok? Vamos lá, então, aproveitar que estão em casa também, eu coloquei aqui, vamos cuidar dos nossos quintais, né? Vamos também combater a dengue, que é um mosquitinho muito custoso, que provoca não só a dengue, chikungunya, zika, não é verdade, pessoal? Então, galera, nós terminamos de ver, então, a característica da reportagem. Finalidade é informar, não tem uma estrutura composicional rígida, ela é bem maleável, trabalha com depoimento de autoridade, citação, causa e consequência, dados, né? Você faz uma contextualização do assunto, é parcial, pode colocar subjetividade, opinião, tá? E ela vai trabalhar com imagens, gráficos, infográficos. É óbvio, né? Vocês vão perguntar, mas professora, eu vou fazer um gráfico na minha reportagem? É claro que não. Você tem que saber reconhecer a característica do gênero reportagem e da notícia, saber interpretar, saber a notícia trabalha com fato, com acontecimento, enquanto que a reportagem aprofunda um assunto, um tema, ok? Tem que saber reconhecer isso. Mas vocês vão produzir para mostrar o registro formal que você
sabe produzir uma reportagem, sabe organizar seu texto de uma forma coesa, coerente, dentro do gênero, certo? Então, eu vou postar atividade, façam, tá? Estudem, continuem fazendo as suas atividades e quando retornar, elas serão vistadas, serão lidas, certo? E a redação teste do segundo bimestre possivelmente será uma notícia ou uma reportagem. Você que escolherá qual gênero tem mais afinidade, certo? Por hoje é só, pessoal da primeira série. Um beijo grande, muitas saudades de vocês, viu? Fiquem com Deus. Vamos todos juntos rezar para que os cientistas, os estudiosos achem um remédio eficaz, uma vacina eficaz contra esse coronavírus, certinho? Um beijo grande, fiquem com Deus.